Uma boa noite a todas, a todos. Mais uma vez é uma alegria estarmos todos reunidos esta noite de quarta-feira na Sociedade Espírita José de Alencar, na certeza que os amigos espirituais estão conosco, nos beneficiam, nos provêm com os melhores recursos para daqui sairmos mais vigorosos, determinados para os enfrentamentos da vida. E eu acompanhava este início com o Beto e me destacou os agradecimentos que ele trouxe à tona. E como é bom começar a lutar, nós verificarmos o quanto nós temos a agradecer. Mesmo que por vezes pareça isso ficar em segundo plano. Parece que os problemas ou os desafios do dia a dia tomam corpo, crescem e acabam por sufocar estas bênçãos que não deixam de chegar. E esses agradecimentos só levam a certeza de que nosso Pai é muito generoso conosco. Ele provê a seus filhos com os melhores recursos, os recursos que aqui estão depositados neste plano material, mas que não deixam de chegar a nós do plano espiritual. O tema de hoje, ele está construído, alicerçado no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Só que antes de nós trilharmos por este tema, eu queria lembrar com vocês como o Espiritismo nos apresenta Deus, este Pai amoroso, este Pai justo, este Pai que não deixa de auxiliar seus filhos nesta caminhada, neste processo evolutivo, uma vez que nós não devemos nos considerar desamparados. Estamos todos aqui reencarnados com um único propósito, ou dois propósitos, o de nos tornarmos melhores, de nos tornarmos perfeitos, fazer brilhar as nossas virtudes, potencializarmos a nossa inteligência, o nosso intelecto, a benefício de todos, da sociedade nossa, mas de todos, fazermos deste mundo um mundo melhor e, consequentemente, do universo, né? Porque a nossa casa, ela está circunscrita neste momento, nesse plano material, mas nós pertencemos ao universo, somos imortais, espíritos imortais. Então a doutrina nos apresenta este Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, né? E ele nos diz que dentre os seus atributos estão: Deus é eternamente justo e bom, né? Imaterial, imutável, único, todo-poderoso, mas acima de tudo, soberanamente justo e bom. Da mesma forma, quando a doutrina nos apresenta o Cristo, nós encontramos uma pergunta em O Livro dos Espíritos específica que nos identifica que ele é nosso modelo e guia. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? Algumas traduções do Livro dos Espíritos, esta é a questão 625, algumas traduções do Livro dos Espíritos vão nos dizer simplesmente Jesus, a resposta desta pergunta. E outras vão dizer, vede Jesus, estuda Jesus, né? Para que nós identifiquemos através da sua trajetória, da sua construção, dos seus feitos, do que ele realizou pela humanidade, o quanto ele nos serve, o quanto ele é a representação para nós de um modelo e guia, né? Neste sentido, nós encontramos no capítulo seguinte, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, os caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, cuidar do corpo e do espírito. E ali, Jesus nos pede que nós sejamos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. E diz e aponta um tanto de virtudes, de trabalho que nós devemos desenvolver a benefício de nós mesmos, lapidarmos a nós, espírito imortal, para que cada vez mais assumamos compromissos, responsabilidades, sejamos felizes. Não somos imperfeitos, estamos em um processo de aperfeiçoamento.
E neste processo, como crianças que iniciam em fase infantil e que tudo devem aprender, assim somos nós. Estamos nessa trajetória, aprendendo, vacilando por vezes, tropeçando, mas nos sendo dado sempre mais uma oportunidade. Sendo assim, relembrando estes conceitos de Deus, de Jesus, e o que Deus em Jesus espera de cada um de nós, vamos nos dirigir para o nosso tema. E o tema começa da seguinte forma. O primeiro item que nós temos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, nos fala o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Encontramos isso em Lucas capítulo 16, versículo 13. Vamos entender o que significa Mamon, gente. Mamon, nos ensinos rabínicos, identifica o dinheiro, né? De forma direta, ele identifica o dinheiro, mas em uma forma mais ampla, ele identifica as posses. Então é dito que tudo que vai além do corpo e da vida, assim é tido como posses, como acessório que está aqui a nos servir. Só que nós não servimos a estes bens é que nos servem. E a chave está em nós fazermos essa diferenciação, para que nós não sejamos escravos da necessidade destes bens, e que estes bens sim tragam propósito, benefício a nós nessa trajetória. Mamon, então, ele é identificado como dinheiro, como as posses. Mais adiante foi até personificado como uma entidade, mas não, né? No ensinamento rabínico ele identifica basicamente dinheiro e posses. E o que nos fala esse trecho? Que nós não podemos servir a estes dois senhores, a Deus e a Mamon. Por quê? Porque são antagônicos. E por que eu quis trazer a lume este conceito de Deus e de Jesus e o que ele espera de nós? Porque aqui eu exaltei todos estes atributos, todas estas virtudes, todo este trabalho a desempenhar, trabalho no bem, propósito, evolução. Quando nós entendemos dinheiro e posses como algo que nos alimenta materialmente, ele é antagônico à representação de Deus, de Jesus e desta perfeição que Deus espera de nós. Então nós não podemos servir a um e ao outro, como alguém que desempenhasse duas atividades, uma atividade lícita, uma atividade que beneficia a si e beneficia os seus semelhantes, e outra atividade ilícita, voltada para o roubo, para o crime. Não é possível, são antagônicos. E assim nós devemos entender como está posto aqui. Outro conceito que eu trago para vocês, ou melhor, um entendimento, é que o dinheiro, ele é neutro. Nós temos o dinheiro como algo poderoso, algo que nos excita, que exalta os nossos instintos mais primitivos. O orgulho, o egoísmo, o amontoar de riquezas, quando na verdade o dinheiro é uma forma de nós nos relacionarmos nesse intercâmbio que nós devemos desempenhar nas nossas necessidades, compra e venda. E desta forma nós não podemos assim atribuir poder ao dinheiro. Não, o dinheiro está para regular estas relações. Compra, venda, Antigamente nós tínhamos o escambo, a troca direta. Não, mas o dinheiro veio de alguma forma para melhor nós executarmos isso.
Antigamente eu precisava de uma batata e o outro tinha um boi. Só que uma batata não tinha o mesmo valor de um boi. Veio o dinheiro então para regular essas relações, né? E assim se tornou mais fácil. Adiante, Jesus apresenta uma passagem onde um jovem, um mancebo, vai interpelar Jesus a respeito do que precisaria fazer ele para alcançar a vida eterna. Vamos ver conforme o texto. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra a teu pai e a tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículos 16 a 24. Nesta passagem, então, está exemplificado o que exatamente? A necessidade da posse em excesso destes bens materiais. Kardec, quando comenta esta passagem, ele nos pede que nós não a entendamos de forma absoluta, né? Quando Jesus interpelou, conversou com este mancebo, este jovem, dizendo que, ele respeitava todos os mandamentos, desde cedo ele diz que passou a respeitar os mandamentos. Mas Jesus, ele tinha uma visão, um potencial que ia além do conhecido, além daquilo que nós podemos interpretar. Ele era capaz de ler uma pessoa, né? Ir aos meandros desta pessoa e assim identificar quais eram as fraquezas desta pessoa, né? Em sabendo que ele respeitava estes mandamentos, ele foi no ponto crucial, sabe? Se mesmo detentor de todos aqueles recursos, aquelas posses que aqui diz, ele seria capaz de se desfazer desses recursos, vender aos pobres e segui-lo. E Jesus não queria, de certa forma, ou não quer que a humanidade haja assim. Não é o propósito que nós vendamos todas as nossas posses, né? E que passamos a peregrinar pelo mundo sem objetivo. Por quê? Porque o trabalho está aí para nos sustentar. O trabalho está aí para que a sociedade se movimente, para que o mundo se torne melhor, para que nós possamos lapidar, utilizarmos os recursos deste mundo, né, com um propósito, com discernimento, com respeito, e assim tornarmos a vida melhor para todos nós. Jesus queria que assim o fosse, mas foi naquele ponto crucial do jovem, e o jovem, sendo agarrado a estes bens, não foi capaz. Obviamente não foi capaz. E assim, Jesus prestou mais um ensinamento, quem sabe aqueles que estavam à volta, sobre o necessário e o supérfluo. Aí eu faço uma comparação com uma outra passagem que nós temos neste mesmo capítulo 16, que nos fala de Jesus e Zaqueu. Jesus em casa de Zaqueu. É o item 4 deste mesmo capítulo 16.
Se vocês me permitirem, eu vou utilizar a minha licença interpretativa desta passagem. Acho que nada vai se perder. A passagem nos conta o seguinte: Jesus estava entrando em Jericó, né? E como de costume, uma grande multidão o seguia ou o esperava, né? Só que nesta multidão existia um homem que muito ansiava por conhecer Jesus, ter com Jesus, falar com Jesus. Esse era Zaqueu. Zaqueu ele era mais do que um cobrador de impostos, mais que um publicano. Ele era o chefe dos publicanos. E como um publicano, como chefe dos publicanos, ele não era muito bem quisto pela sociedade, porque eles cobravam impostos. E Zaqueu tinha uma característica: ele era baixinho, era pequenininho, Zaqueu, né? Então imaginem Zaqueu escondido no meio da multidão, e ele pensou: Jesus não vai me ver, não vai ter como Jesus me ver. O que ele fez? Ele subiu numa árvore, diz aqui num sicômoro, subiu nesta árvore e assim ele pôde observar Jesus, né? De longe, Jesus no meio da multidão, de longe, e Jesus se dirigiu diretamente a ele e disse: Zaqueu, desce daí. Nessa hora eu fico pensando: Jesus, Zaqueu, desce daí, senão tu vai cair. Não, mas isso não está na passagem. Mas eu digo o seguinte: Jesus, Zaqueu, venha estar comigo, porque esta noite eu devo pernoitar na sua casa. Eu devo dormir na sua casa. E assim se deu. Jesus esteve com Zaqueu, esteve na sua casa, onde Zaqueu pôde conversar com o mestre. E enquanto conversava com o mestre, ele disse que ele tinha posses, realmente ele era rico, né? Mas de tudo que ele ganhava, ele repartia a metade e dava para os pobres. Ficava com a metade e a outra metade ele dava para os pobres. E foi mais além. Ele disse: se porventura ele viesse a prejudicar alguém, ele compensaria esta pessoa em 4 vezes o prejuízo aplicado. E assim, esse eu vou ter que ler. O final, gente, quando Jesus diz o seguinte para Zaqueu. Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é o filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então, se nós fizermos uma comparação entre aquele mancebo que esteve a conversar com Jesus e Zaqueu que esteve a conversar com Jesus, nós verificamos uma diferença. Todos nós verificamos, né? Jesus também fez uma leitura de Zaqueu. Obviamente, ele foi na alma de Zaqueu e assim identificou ali realmente alguém de posses, realmente alguém que tinha um cargo, realmente alguém que não era bem quisto. Algo que eu não falei, por exemplo, que quando Zaqueu foi conversar com Jesus, os que estavam à volta já olharam torto, dizendo: o que o mestre anda com esta gente? Sabe? Estes cobradores de impostos, estes que não são bem quistos. Mas Jesus sabia fazer essa leitura e identificou em Zaqueu alguém que era cumpridor dos mandamentos. Mais do que aqueles mandamentos que o mancebo assim exaltou, mas este desapego aos bens materiais, né? O supérfluo, aquilo que nos arrasta para esta algema, este cárcere neste mundo material. De tudo isso, tem uma questão do Livro dos Espíritos, questão 704, que vai exatamente exaltar aquilo que é necessário e o que é supérfluo. E também vai nos demonstrar que Deus está a nos ofertar e nos prover com os melhores recursos. A pergunta do Livro dos Espíritos 704 diz o seguinte: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? Resposta:
certo, e se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que o Deus criasse para o homem a necessidade de viver, sem lhe dar os meios de conseguir. Essa a razão porque faz que a terra produza, de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. E para complementar, eu ainda trago uma passagem, Mateus capítulo 7, versículos 9 a 11, para demonstrar como Deus é bom para nós, como nós temos muito a agradecer. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, isto vem reafirmar, nos demonstrar o quanto Deus é bom, é generoso com todos nós e nos propicia aquilo que nós precisamos, né? E não aquilo que nós queremos. Porque muitas vezes o que nós queremos é o que nos desvia do bom caminho para essa nossa caminhada evolutiva, para que nós nos tornemos melhores, para que nós promovamos a reforma íntima. Então, Deus está sempre nos provendo com o necessário, mas não necessariamente com aquilo que eu queria, porque o que eu quero não seria o melhor para mim. Mas afinal de contas, gente, de tudo que nós vimos aqui, como diferenciar então o necessário do supérfluo? Alguns vão olhar para mim e já estabeleceram os seus conceitos, e eu já escutei esse conceito de necessário, e eu vou além desse conceito. Alguns dizem que o necessário é o básico para a nossa subsistência. Seria o básico para a nossa subsistência. Mas eu não acredito que Deus queira que nós subsistamos. Não. Ele quer que nós vivamos, e vivamos bem, com energia, com coragem, com determinação, usufruindo os recursos que Ele colocou aqui, que Ele proveu, né? Então, Deus não nos deu a inteligência para que nós ficássemos sentados e não a utilizássemos. Deus não nos deu o discernimento do bem e do mal para que nós caminhássemos por uma estrada tortuosa em vez de uma estrada reta que só nos beneficia, que só nos traz paz, alegria, propósito, né? Então eu acredito que o necessário, infelizmente não estando para todos, ainda disponível a todos, contempla o bem-estar, o lazer, a cultura, o acesso à educação, um trabalho digno onde nós sejamos respeitados e que não venham nos explorar, né? Uma remuneração justa. É isso que nós esperamos, é isso que Deus espera dos seus filhos. E é isso que nós devemos buscar. Ninguém quer subsistir. Ninguém quer observar de longe os recursos que estão disponíveis a um grupo seleto. Não, nós queremos participar deste grupo. E este grupo ele tem que ser a totalidade. E nós devemos construir um grupo em que esses recursos estejam acessíveis a todos. Então, do estudo sistematizado da doutrina espírita, tomo 2, Lei de Destruição, o necessário e o supérfluo, nós encontramos um conceito para o que é o necessário, pelo menos eu estabeleci como um conceito. Compreendemos que é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais.
tudo que vem a benefício nosso, para o nosso desenvolvimento, mesmo que seja material, mas que sirva para o espírito, para o desenvolvimento do nosso intelecto, para que nós nos sintamos mais felizes, deve ser buscado, e buscado de forma lícita. E agora o supérfluo, gente. O supérfluo estava lá no início, naquele conceito de Mamon, né? Mas aqui está posto o seguinte: os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Ou seja, nós vivemos em uma sociedade que estabeleceu um parâmetro, um conceito de felicidade deturpado, né? E nos passou essa ideia de que se nós não copiarmos este conceito, nós não poderíamos nos dizer felizes. Então, são estampados, hoje mais nas redes sociais, na internet, né? Uma pessoa tomando um coquetel numa piscina, ou um milionário, bilionário, usando um jatinho, né? Ou alguém ostentando bolsas de quase $500 milhão, né? Ou quem sabe comprando prendedores cravejados de diamantes. E parece que se criou toda uma indústria para suprir a necessidade destes ricos que já não tem mais com o que gastar, que alimentam as suas vaidades, o seu ego, né, no afã de cada vez terem mais e não darem utilidade para isso. A riqueza, ela tem um propósito. A riqueza é algo divino também, gente. Nós não podemos entender que a riqueza é algo que está a nos tentar, a nos desviar do bom caminho. Não, a doutrina espírita é muito clara quando ela nos fala no próprio item 7 deste capítulo 16, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. E todos nós queremos ter acesso a estes recursos. E os recursos, eles são distribuídos conforme a nossa capacidade de bom uso deles. Nós temos, neste mesmo capítulo 16, uma parábola. Nós estamos quase no fim. Mas é a parábola dos talentos. Ali também, utilizando esta oportunidade de interpretação, um senhor tinha que fazer uma viagem, ou o senhor tinha que fazer uma viagem longa, de longa data, e quis distribuir os seus talentos. Eu interpreto como dinheiro, porque depois está como dinheiro, né? Entre os seus servidores, e chamou os seus servidores para ter com ele. Ao primeiro deu 5 talentos, porque esse tinha capacidade de administrar esses 5 talentos. Ao segundo deu 2 talentos. Esse tinha capacidade de administrar esses 2 talentos. E ao terceiro deu 1 talento. E esse tinha capacidade de administrar esses talentos. E foi a sua viagem. E o que fizeram estes com estes talentos oportunizados? Aquele que tinha 5 talentos trabalhou esses talentos, esse dinheiro, e os multiplicou ao dobro. 5. De 5 viraram 10. Tá? O segundo trabalhou os 2 talentos e multiplicou ao dobro, de 2 viraram 4. E o que ganhou 1 talento ficou com medo. Pegou esse talento e escondeu o talento. Cavou um buraco e escondeu o talento, com medo que perdesse este talento e que ele fosse punido pelo seu senhor. O senhor, quando voltou de viagem, pediu conta desses talentos e chamou os seus servidores. E assim o primeiro se apresentou dizendo que tinha dobrado. Dos 5 virou 10, ele entregou os seus 10 e o Senhor lhe disse: bom e fiel servidor, pelo pouco que eu lhe dei, lhe darei muito mais. Este lhe devolveu em dobro, os 10. O segundo se apresentou, entregou 4 talentos e o Senhor disse: bom e fiel servidor, pelo pouco que fizeste, muito eu lhe darei. E o terceiro veio ter com ele e disse: e como ele era alguém muito severo,
alguém que era temido, ficou este com receio. E ele entregava, lhe devolvia o talento de volta, sem nada fazer com ele. E o Senhor olhou para ele e disse, que eu tivesse dado esse talento, então aos banqueiros, pelo menos eu receberia os juros deste valor depositado. E aí, logo está que este teria que arcar com as consequências, estaria assim, atrelado às trevas exteriores, ao pranto e ranger de dentes. Muito duro. Mas o que acontece? Todos nós temos potenciais, de utilizarmos bem estes talentos. Deus provê os seus filhos pedindo que ele multiplique estes talentos, multiplique este dinheiro. E a riqueza está para isso, está para que na multiplicação todos ganhem. Alguém que retém estes talentos, alguém que usa a benefício, alguém que os esconde, alguém que deposita debaixo do colchão, não dá propósito a esta riqueza. E ali é bem dito que, assim como nós tivemos acesso a estes talentos, a estas riquezas, logo em seguida eles nos serão retirados, se não bem utilizados. E quem não teve acesso a estas riquezas, a estes talentos, já o teve numa existência anterior ou terá. Então todos nós teremos a oportunidade de utilizarmos com bom proveito estes recursos do Senhor, não somente a benefício nosso, mas também a benefício da coletividade. Para que eu encerre, eu vou só dizer uma frase de André Luiz que fique para a nossa reflexão. André Luiz, ele tem um texto que está no livro O Espírito da Verdade, ditado por Emmanuel ao Chico, e tem um texto, capítulo 2, que fala o excesso e você. E a última frase deste texto nos diz, o excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Então, que nós possamos bem utilizar os recursos que Deus nos proporciona, que nós possamos zelar pelos seus bens, tendo a certeza de que nós estamos de passagem, somos usufrutuários destes bens, e será-nos pedido contas daquilo que nós bem realizamos aqui, a benefício da minha evolução, mas também dos meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco e permaneça.